Olá, meus queridos, tudo bem? Tudo na paz, tudo na graça? Louvado seja o nome do nosso Criador, aquele que fez os céus e a terra. Eu sou nosso irmão Alberto Lírio e você já me conhece. Obrigado pelos meus inscritos, obrigado pelos comentários, obrigado por ter compartilhado. Eu sou grato eternamente a Deus, porque vocês, aí que estão do outro lado, têm me ajudado. Eu poderia aqui citar os nomes dos irmãos, das irmãs que têm se inscrito no nosso canal e também têm feito os seus comentários. E na medida do possível, meus queridos, eu vou respondendo, tá bom? E graças a Deus estou alegre porque os irmãos têm entendido esses estudos. Não é pregação, tá, meus queridos? São estudos para o esclarecimento de algumas dúvidas com respeito a algumas coisas que estão na Bíblia, que estão lá escondidinho, mas que os líderes religiosos não gostam de ensinar sobre o assunto, não é? Nesse vídeo, antes de começar o tema, eu quero que você se inscreva no nosso canal, você deixa o seu like, que é o seu joinha. Quando você deixa o seu joia, você está dizendo para o YouTube que você gostou e que o YouTube pode compartilhar com outras pessoas. Meus queridos, também você possa também compartilhar e também deixar os seus comentários, tá bom? Hoje, dia de sábado, graças a Deus, estamos aí no labor, estamos na luta, e agora como eu tenho um carinho muito grande com meus inscritos e ainda aqueles que vão se inscrever, então eu procuro colocar temas polêmicos, né, que muitos não gostam de tocar no assunto, mas é o meu dever como ensinador da graça. Então, hoje, meus queridos, nesse vídeo aqui, eu quero falar, ou eu quero dizer, por que dízimo é uma farsa. Por que dízimo é uma farsa? Você vai aprender de onde que veio essas aberrações que existem aí, esses templos religiosos, essas denominações que estão cobrando dízimo, mesmo nós vivendo na graça de Deus, as pessoas ainda trouxeram para dentro dos templos religiosos algumas ordenanças da lei que era só válido na lei, mas que eles apresentam textos da Bíblia, textos que não valem para nós na graça. Valia sim no Velho Testamento. Então esses textos, eles trazem para hoje, para o século 21, como se valesse alguma coisa na graça, mas não vale. Estou enganando vocês. Então veja bem, meus queridos, hoje eu quero falar por que dízimo é uma farsa. Todo cristão, ele deve ter a palavra de Deus. Preste bem atenção no que eu te falar. Todo cristão, ele tem que ter a palavra de Deus como base insubstituível da sua fé. Verdade ou mentira? Todo cristão, ele tem que ter a palavra de Deus como base insubstituível da sua fé. Não há uma outra maneira de termos acesso à palavra do Senhor a não ser pela Bíblia. Não é verdade? A não ser pela Bíblia, não há outra maneira da gente ter acesso à palavra do Senhor. Então, é muito importante frisar que nenhuma tradição, de qualquer que seja a instituição, ela pode substituir ou acrescentar algo ao livro dos livros, que é a Bíblia Sagrada, não é? Então, nós temos que observar tudo isso. Nós observamos em Marcos, por exemplo, no capítulo 7. Hoje eu não estou com minha Bíblia aqui, tá, meus queridos? Eu comecei o vídeo e a Bíblia está ali atrás. Se eu for pegar a Bíblia, né, eu vou ter que me virar, né? Então, em Marcos 7,13, fala para nós que a Bíblia, somente a Bíblia, é o fundamento textual, não é? Suficiente para o corpo de Cristo. Somente a Bíblia, somente ela, né, é o fundamento textual suficiente para o corpo de Cristo. Então, os textos bíblicos interpretados corretamente,
à luz da separação das alianças, quer dizer, da antiga e da nova, e da história da humanidade, além de se levar em conta, quando os textos foram escritos, os motivos de terem sido traduzidos ou produzidos, não é? Quem os escreveu e os respectivos destinatários. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. Então, tudo se for levado em consideração, em consideração, o que vai acontecer? Esses textos, ele traz ao nosso conhecimento tudo que Deus quer que entendamos a respeito da nossa confissão de fé. Então, sendo assim, meus queridos, o dízimo, não tendo qualquer fundamento bíblico para se praticar pela igreja, e nós vamos ver isso ao longo desse estudo, então torna-se uma farsa por não haver qualquer indicação de sua prática para o povo de Cristo nessa nova aliança. Isto é, na graça. Então não existe o dízimo, eu vou repetir, ele não tendo qualquer fundamento bíblico para ser praticado pela igreja, nós vamos falar isso sobre esse estudo, então ele torna-se uma farsa, já que não tem nenhum fundamento, né, na Bíblia para se praticar pela igreja da graça, né? Nós vamos ver isso. Então, esse tema, dízimo, ele torna-se uma farsa por não haver qualquer indicação sobre a prática do dízimo para o povo de Cristo hoje na graça. Não existe, não existe, não há fundamento nenhum, mas nós vamos aprender isso. Então, querido, deste modo, não sendo a Bíblia a referência para a existência do dízimo monetário na igreja, a única origem para esta maldição, então, é o quê? As mentes deturpadas de homens que são privados, não é? Que são privados da verdade, os quais pensam que a piedade é fonte de lucro. Do jeito que está lá em 1 Timóteo, no capítulo 6, e o verso 5. Então, quer dizer, não encontramos nos textos bíblicos qualquer diretriz apostólica que seja para a igreja a respeito da prática do dízimo. Não há, não existe. Se a gente for para a Bíblia, meus queridos, a gente não encontra nenhuma. Nesses textos que eu estou falando, não existe nenhuma prática, nenhuma indicação, não há qualquer fundamento, qualquer diretriz apostólica para a igreja a respeito da prática do dízimo. Não é por acaso, então, olha, preste bem atenção, não é por acaso que até no século V, às vezes você nunca ouviu falar isso. Não é por acaso que até no século V não se tem notícia dessa prática no meio dos eleitos de Deus. Até no século V não havia nenhuma, mas nenhuma, irmão, indicação, não havia nenhuma notícia que havia essa prática no meio dos eleitos de Deus. Nos cristãos do primeiro século, por exemplo, prevalecia, sabe o quê? A consciência de que o evangelho havia finalizado as obrigações ritualísticas e disciplinares da lei de Moisés. Então, os cristãos do primeiro século, eles tinham na consciência de que a graça de Deus, não é? Ela havia, quando foi cumprida em Cristo, os cristãos do primeiro século, eles prevaleciam na consciência deles de que o evangelho, o da graça, havia finalizado as obrigações ritualísticas e também as disciplinares que havia, né, na lei de Moisés. Agora, nos antigos documentos, presta atenção, nos antigos documentos católicos que foram encontrados há muitos e muitos anos atrás, né, sabe o que dizia em alguns documentos?
nesses documentos, que era um católico, né, era que foram encontrados, então era mencionado registros de apelos à generosidade dos fiéis para o provimento. Veja bem que situação. Nesses documentos que foram encontrados há muitos anos atrás, foi encontrado nesses documentos muitos apelos. Sabe ao quê? Muitos apelos para a generosidade dos fiéis, para o provimento de seus párocos, os bispos e a manutenção de toda a estrutura eclesiástica católica. Já nos documentos antigos que foram encontrados da Igreja Católica, então se registrava isso, que lá foi feito então o quê? Foi feito alguns apelos para que alguns trouxessem então dinheiro ou trouxesse algum tipo de provimento. Para quê? Para quê? Para que pudesse sustentar não só a paróquia deles, como também os bispos daquela época. Então você veja, meus queridos, você vê que, porém, existe um porém aqui. Porém, apesar de haver uma ou outra menção ao pagamento de dízimo, não havia qualquer indicação de sanções para quem o praticasse. Então, a gente observa que esses documentos que foram encontrados, existe algum registro que alguém estava pedindo para que, então, essas ofertas, ou esses dízimos, ou esses provimentos teriam que ser pagos para a manutenção não só de toda aquela pompa, mas também a sustentação dos seus bispos, não é? Mas ali naqueles documentos, apesar de haver, né, uma ou outra menção ao pagamento de dízimo, não havia qualquer indicação que haveria sanções para quem o praticasse. Então, nesses documentos havia isso. Então, em função disso, os concílios, então, começaram a ficar mais enfáticos em relação ao tema. Preste atenção, que mundo sombrio que a igreja evangélica caiu. Eu tenho certeza que muitos crentes que estão lá dentro da igreja evangélica, que eles chamam de igreja, templo, eu tenho certeza que muitos que estão lá dentro, eles não sabem disso aqui. Eles não sabem a origem disso aqui. Então veja que mazela, ou não sei se a palavra é mazela. Veja bem que situação que a igreja evangélica caiu. Então veja bem, meus queridos. Então, em função disso que eu falei, houve então os concílios que começaram a ficar mais enfáticos em relação ao tema dízimo, tema contribuição. Então, por exemplo, no Sínodo de Tours, foi na Gália, né, em 567, no ano 567, promulgou-se, preste bem atenção que eu vou repetir, para que você não seja, ou não fique, ou não continue enganado. Um concílio chamado Sínodo de Tours, lá em Gália, ou Taurus, né? Que ele é escrito assim, T-O-U-R-S. Então, como é em inglês, nós falamos Tours, lá no concílio de Tours, lá na Gália. Então, em 567, preste atenção, promulgou-se então nesse concílio a seguinte determinação, preste atenção. Qual foi a determinação que foi promulgada nesse concílio? Instantaneamente, exortamos os fiéis, isso que foi promulgado lá. Instantemente, exortamos os fiéis, eu vou ler devagar para você ouvir e entender. Nesse concílio, foi promulgado um documento que determinava a seguinte coisa: instantemente,
exortamos os fiéis a que, seguindo o exemplo de Abraão, preste bem atenção, que balbúrdia, seguindo o exemplo de Abraão, não existem ou não existe. Vocês não devem hesitar em dar a Deus a 10ª parte de tudo aquilo que vocês possuem, a fim de que não venham a cair na miséria aquele que, por ganância, se recuse a dar, pague ou peque nas oferendas. Então foi promulgado nesse concílio, lá em Sínodo de Touros, que esse documento, ele fazia a seguinte determinação, foi promulgado ali, que esse documento, ele regia uma regra ou uma ordem que todas as pessoas deveriam seguir o exemplo de Abraão, que não pudesse hesitar em dar a Deus, preste atenção, se é a Deus mesmo, a Deus entre aspas, em dar a Deus a 10ª parte de tudo aquilo que eles possuíam, a fim de que não viesse a cair na miséria aquele que, por ganância, se recusasse a dar pequenas oferendas. Quer dizer, por conseguinte, se alguém quer chegar ao seio de Abraão, isso era o que o documento regia. Isso é o documento que promulgou-se ali. Então, eles falavam assim: se alguém quer chegar ao seio de Abraão, não contradiga o exemplo do próprio patriarca e ofereça a sua esmola, preparando-se para reinar com Cristo. Você percebeu aonde, irmãos? Você percebeu onde tudo isso começou? Você acha que essa prática do dízimo no Novo Testamento, não, que não está no Novo Testamento. Você acha que essa prática de dízimo, hoje, em pleno século XXI, você acha que isso foi tirado da Bíblia? Você acha que foi extraído da Bíblia isso? Não foi extraído da Bíblia, não, meu querido. Isso veio de um documento católico apostólico romano que às vezes a igreja evangélica nem todos sabem que essa prática ela foi copiada da igreja católica para ser colocada dentro da igreja evangélica. Então você percebeu onde que tudo isso começou? Agora presta atenção. Aqui começaram começou a grande falácia, né, usada por muitos até hoje. Foi aqui que começou tudo. E a grande falácia, né, essa falácia de dízimo, não sei o quê, de contribuição para sustentar pastor, para sustentar a casa de Deus, entre aspas, que eles falam, pagar água, pagar luz, pagar não sei o quê. Mas aonde que está na Bíblia que Deus mandou construir templo? Interessante que eles constroem templo, bota o povo preso, ainda quer que o povo pague a manutenção daquilo que Deus não mandou fazer. Porque Deus não habita mais em templos feitos por mão de homens. Deus não habita. O templo feito por mão de homem era na lei, aquele templo em Jerusalém, que representava o símbolo máximo da lei. Se você estudar todo o livro de Hebreus, ele trata da transição entre a velha aliança e a nova aliança. Então, meu querido, isso tudo começou ali naquele concílio. Então, o que acontece? Foi aqui que começou a grande falácia, usada por muitos até hoje, inclusive por alguns que se dizem ou que dizem pregar a graça de Deus, ou pregar a palavra da graça. E eles até falam isso, quer dizer, não é uma verdade. Agora, eles, além de falar que estão pregando a palavra da graça, mas usam dessas artimanhas para prender e escravizar o povo, além disso, muitos que dizem que estão pregando a graça, mas na verdade não estão, e eles começam a fazer isso, quer dizer, até hoje,
de usar o dízimo dado, por Abraão como base para o dízimo cristão. Tem lógica isso, meu querido? E deixa eu fazer uma pergunta. Se os líderes religiosos, se os pastores, entre aspas, eles praticam dízimos dentro dos templos evangélicos, que é coisa da lei, por que eles não trazem também o sacrifício de animais para dentro dos templos, que também era coisa da lei? Por que eles não vão lá no livro de Levítico, por exemplo, e pega aquelas coisas tudo e traz para cá, para o Novo Testamento e para o tempo da graça? Eles tinham que continuar apedrejando quem praticasse a transgressão da lei, que a lei de Moisés não existe mais. Eles teriam que continuar sacrificando animais, teria que haver sacerdotes e sumos sacerdotes dentro desses templos religiosos, porque dízimo era coisa da lei e não era dinheiro. Era 10% do que os judeus, as 11 tribos, arrecadavam na roça. 10% tinha que ser depositado para o sustento dos levitas, porque só os levitas é que eram da classe sacerdotal. Então, veja bem, meus queridos. Então, esses evangélicos de hoje, que não tem nada a ver cristão com evangélico. Evangélico não é cristão. Cristão não é evangélico. Cristão, a palavra cristão, a sua raiz etimológica, Christ, temudo, ião. Temudo é Cristo. Ião, a raiz etimológica de ão é seguidor. Então, cristão é seguidor de Cristo. Então, é muito diferente do crente, do evangélico. Então, meus queridos, o cristão é aquele verdadeiro seguidor de Cristo. Então, você presta atenção, um passo mais enfático nisso que eu estou falando aqui, em relação à prática do dízimo, foi dado também lá no concílio de Macon, que também foi em Gália. Esse concílio falava o quê? No ano de 585, esse concílio aconteceu, tornando esse exercício obrigatório. Esse concílio, então, lá em 585, tornou esse exercício, a prática do dízimo, obrigatório, e esse concílio também estipulava, eles estavam ali estipulando também a sanção da excomunhão. Foi aí que começou. Se aquele concílio lá do Sínodo de Tours, que foi em Gália, em 567, não resolveu o problema, esses documentos antigos que foram achados, você encontrava alguma coisa, alguma menção sobre o pagamento de dízimo, só que não havia nesses documentos qualquer indicação de sanções para quem o praticasse. Agora nós vamos observar que já nesse concílio, esse concílio de Macon, lá em Gália, então no ano de 585, esse concílio tornava o exercício da contribuição obrigatório e estipulava também a sanção da excomunhão, que era mais grave, que era nesse concílio aqui, que eu falei, o concílio de Macon, além dele estipular as sanções para quem não desse ou nem contribuísse, além disso, esse concílio, ele estipulou o quê? Vamos colocar sanções em quem não contribui. Então, vamos tornar isso um exercício obrigatório e vamos estipular também a sanção da excomunhão, que era a sanção da excomunhão, meu querido, era o mais grave castigo que pode ser imposto a um católico. Aos que não pagassem esse tributo, então esse concílio estipulou então as sanções para a excomunhão. Agora vamos abrir um parênteses aqui. A igreja evangélica,
que existe hoje aí, ela não faz a mesma coisa? A igreja evangélica, se você não contribuir com o dízimo e com as ofertas, ele te suspende de comunhão, eles colocam você no banco, ou eles chegam a ponto de te excluir do hall de membro. Sabe qual é? Qual é a justificativa que eles arrumam? Porque fala que você é ladrão, que você está roubando de Deus. Está roubando de Deus ou não quer sustentar o pastor? Está roubando de Deus ou você não quer sustentar a vida boa que o pastor tem? Você está roubando de Deus ou você arrebentou o curral e não aceita mais ser estipulado por essas pessoas? Então, meu querido, este parênteses aqui é para fazer essa pergunta. Então, o gado, ele só fica preso enquanto ele não tem noção da força que ele tem, da capacidade que ele tem. Então, esse documento, lá do Concílio de Macon, além de estipular o valor, eles também colocaram em prática a obrigatoriedade dessa contribuição e estipulava também a sanção para a excomunhão. Então, que era o mais grave castigo que pode ser imposto a um católico, aos que não pagavam esse tributo. Então, assim, o dever moral que eles praticavam, o dever moral se tornou também numa obrigação jurídica, assim como é feito na igreja evangélica. Você sabia que tem igreja evangélica que, quando resiste os seus estatutos, eles colocam isso lá no seu estatuto sobre contribuição? Olha que situação, que blasfêmia contra a graça de Cristo. Meu querido, você tem que se libertar. Esse sistema religioso que está aí está caindo por terra. As revelações da graça estão sendo manifestadas no mundo inteiro. Só continua preso quem quer, porque a Bíblia, Deus está usando as pessoas simples. Olha eu, quem era eu há 10 anos, 3 anos ou 5 anos atrás? Eu vivia preso num sistema religioso, eu tive que fazer seminário, eu tive que aprender muita coisa, eu tive que comprar ternos bonitos, sapatos bonitos, para participar de uma reunião de convenção, para participar de uma reunião de obreiro, meu querido, e eu achando que estava fazendo alguma coisa boa. Eu fiquei 6 anos em um ministério, mas o pastor sempre teve raiva de mim. Ele nunca gostou de Alberto. Sabe por quê? Porque eu sempre me interessei pela Bíblia e eu sempre via que tinha alguma coisa errada. E 6 anos que eu tive ali, o pastor da igreja, o pastor presidente, parece até que um Deus, ele nunca me deu uma oportunidade para me trazer uma palavra, uma pregação. Sabe por quê? Porque ele sabe que eu sempre bati de frente com essas coisas erradas, com essa blasfêmia que eles fazem contra o sacrifício de Cristo e contra o próprio Deus. Por quê? Ele nunca me deu oportunidade, porque as minhas pregações, elas sempre foi pregação responsiva, que eu sempre dava quando recebia convite, né, no meu estado aqui. Mas graças a Deus, eu estava aprendendo a ser um cristão. Eu estava passando por uma fase em que Deus estava me mostrando o que era a verdade. Então, meu querido, o dever moral tornou-se também uma obrigação jurídica. Os evangélicos líderes fazem isso com você. Se você não der o dízimo, você não tem oportunidade. Se você não der o dízimo, você vai para o banco. Você fica suspenso de comunhão ou talvez até excluído. E eles usam o texto de Malaquias 3,10. Por que eles não estudam? Porque se eles ensinam Malaquias 3,10, por que eles não ensinam o capítulo 2 também? Porque está inserido no mesmo assunto. Lá vai dizer que essas contribuições eram específicas para a nação de Israel. Não era para brasileiro, americano, sueco. Não era para ingleses, franceses, portugueses. Não era para espanhóis. Não era para paraguaios, argentinos, chilenos. Não era para uruguaios. Não era. Peruanos, bolivianos, venezuelanos. Não era. Guatemalcos, né? Não era.
era específico para a nação de Israel. A igreja evangélica, eu vou no finalzinho, você vai se surpreender. Eu não vou falar agora não, vou deixar para o final. Então, meu querido, esta atitude foi tomada devido aos problemas financeiros da instituição católica na Europa, à época por causa do caos do imposto pelas invasões bárbaras e a consequente queda do Império Romano. Então essas coisas foram instituídas por isso, não é? Essa atitude que eles tomaram ali foi tomada devido, então, aos problemas financeiros da instituição católica que atravessava nessa época. E quer dizer, aquela época, tanto a Europa, não é, por exemplo, estava vivendo um caos pelo imposto, né, pelas invasões bárbaras que estava sofrendo também, e a consequente queda do Império Romano, que se deu na queda do Império Romano. Então, quando nós chegamos em 779, não é 1979, é 779, quer dizer, o dízimo tornou-se uma lei civil através de quem? Carlos Magno. E quem era Carlos Magno? Esse Carlos Magno, então, em 779, o dízimo se tornou uma lei civil através de Carlos Magno, que ele, então, esse Carlos Magno, ele determinou aos cidadãos submetidos ao seu reinado o pagamento da instituição católica, o pagamento à instituição católica. Então, meu querido, a coisa é mais séria do que você imagina. A coisa é mais séria do que você pensa. Você pensa que isso que está dentro da igreja evangélica, isso é bíblico? Não é não. Isso foi herdado da igreja católica apostólica romana. Alguns anos depois que Carlos Magno faz isso aqui, sabe o que acontece? Alguns anos depois, essa ordem ela foi retirada. Enfim, através da história, nós observamos, então, que o dízimo cobrado dos cristãos não é uma determinação bíblica, mas ela é uma ordenança criada pela instituição católica, apostólica romana. E é claro, meus queridos, ela foi copiada. Isso aqui, essa ordem, esses documentos, essas obrigações, além de ser uma coisa que foi instituído pela Igreja Católica, preste atenção, é uma determinação da Igreja Católica, não é bíblica, ela é uma ordenança da Igreja Católica, pela instituição católica, e foi copiada, isso é que é mais triste, foi copiada por quem? Foi copiada por suas filhas, a saber, quem é as filhas da Igreja Católica? As denominações protestantes e as suas descendentes. Isso é que é mais triste, meu querido. Isso é que é mais triste. Então, essa instituição, hoje, vamos dizer, instituição não, essa prática que está dentro das igrejas evangélicas, essa cobrança de dízimo, como se fosse um passaporte para você ir para o céu, porque os líderes religiosos dizem que se você não pagar o dízimo, você perde a salvação, você vai para o inferno, eles te botam no banco. Então, essas ordenanças que existem, essas práticas, ela foi inventada pela Igreja Católica Apostólica Romana e ela foi copiada. Essa é a parte mais triste. Ela foi copiada por suas filhas, as igrejas evangélicas, as denominações protestantes e também pelas suas descendentes. Quer dizer, os descendentes é os que vão vir depois. Então se liberte o quanto antes, meu querido. Se liberte. E eu espero, meu querido, que este estudo seja de grande valia para todos os meus inscritos no canal e também para aqueles que querem crescer na graça e no entendimento do Evangelho da Graça. Então, é isso que eu queria trazer para você hoje nesse vídeo, tá bom, meu querido? Tá bom? Eu espero que você aprenda muito e se liberte quanto antes desse sistema religioso que existe por aí. Tá bom, meu querido? Graça e paz. Não se esqueça de se inscrever. Não se esqueça de deixar o seu joinha, o seu like. Depois que você se inscrever, você deixar o seu like, aí você compartilhe com mais pessoas e também deixe lá os seus comentários, tá bom?
Graça e paz a todos os pregadores da graça no mundo inteiro, né? O mundo não é isso. A Bíblia fala que ele é isso, tá bom? Fique na paz. Amém.